Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Nesta aula de número 13, trataremos de algumas vedações trazidas pela Lei 8.072 de 90 e demais aspectos relativos a esta lei, a famosa Lei dos Crimes Hediondos. Amigos, começaremos agora a análise a contar do artigo 2º da referida lei. Por quê? O artigo 1º já foi por nós analisado no nosso último encontro. O artigo 2º diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de dois pontos. Primeira informação que eu trago a vocês. O artigo 2º vem a corroborar tudo aquilo que já lhes foi dito no último encontro. O quê? Existem os crimes hediondos, indicados no artigo 1º, incisos 1 a 8 da Lei 8.072, e aqueles 3 T's equiparados aos hediondos. O artigo 2º faz menção a eles. E o artigo 2º faz menção também, o principal objetivo do artigo 2º é fazer menção a algumas insuscetibilidades relativas aos crimes hediondos ou equiparados. Então, grifem aí no código de vocês a palavra insuscetíveis. Grifem, para que vocês nunca mais esqueçam. Insuscetíveis. O inciso 1 do artigo 2º traz as primeiras insuscetibilidades, quais sejam a concessão de graça, anistia ou indulto. A concessão de graça, anistia ou indulto. Os senhores já estudaram a graça, a anistia e o indulto no decorrer do nosso curso, quando estudaram a parte geral, quando estudaram a teoria da pena na parte geral, tá? Então, qualquer destes benefícios, seja individual, no caso da graça, seja coletivo, no caso da anistia ou indulto, são incompatíveis com os crimes hediondos, tá? Cometer um crime hediondo ou cometer um crime equiparado não estará sujeito à graça, à anistia ou ao indulto. E o inciso 2, a segunda insuscetibilidade relativa aos crimes hediondos, diz respeito à concessão de fiança. Eu e você e eu, já estudamos no decorrer do curso de processo penal a questão da liberdade provisória com fiança e da liberdade provisória sem fiança. E eu mencionei a vocês toda a discussão relativa aos crimes hediondos. Por quê? No nosso sistema penal, vigora o princípio da estrita legalidade. A lei será respeitada no limite do que é dito por ela. Pergunto a vocês, o artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.072 de 90, veda a concessão de liberdade provisória aos que tenham cometido crimes hediondos ou equiparados? Não, ela só veda a concessão de fiança. Então percebam a discrepância, a incongruência causada pelo legislador que editou a Lei 8.072 de 90. O sujeito cometeu um crime que não é hediondo. Prestem atenção, não é hediondo. Ele terá direito à concessão de liberdade provisória mediante fiança. Ao passo que o sujeito cometeu um crime hediondo, terá direito à fiança? Não, mas terá direito à liberdade provisória. Então, cometeu um crime hediondo, liberdade provisória sem fiança. Para que vocês possam entender, mais uma vez, crime menos grave, liberdade provisória com fiança. Crime hediondo, liberdade provisória sem fiança. Este raciocínio decorre da determinação legal, ou seja,
Os crimes hediondos são incompatíveis com a concessão de fiança. Não há qualquer menção à incompatibilidade dos crimes hediondos com a concessão de liberdade provisória. Tudo bem, meus amigos? Atentaram a essa circunstância? Artigo 2º, incisos 1 e 2 da Lei 8.072 de 90. O parágrafo 1º do artigo 2º também traz outra circunstância, qual seja, no caso de condenação pelos crimes hediondos e imposição de pena privativa de liberdade, esta sempre será cumprida inicialmente em regime fechado. E por que o artigo 1º? Aqueles que, como eu, são um pouquinho mais velhos, que estudaram direito em outros tempos, em outra década, sabem o seguinte: a Lei 8.072 de 90 inicialmente vedava a progressão de regime de pena privativa de liberdade provisória aos crimes hediondos. Então, o sujeito havia sido condenado pelo cometimento de um crime hediondo ou equiparado, ele cumpriria toda a sua pena privativa de liberdade em regime fechado. Por óbvio, essa questão foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu o seguinte: olha, a previsão da Lei 8.072 de 90 confronta o princípio da individualização da pena. Cada sujeito, cada pena imposta a cada um dos sujeitos deve ser analisada individualmente, em conformidade com as circunstâncias individuais daquele sujeito. Então, em virtude desta incompatibilidade do disposto na Lei 8.072 de 90 com a Constituição Federal, o legislador ordinário alterou o parágrafo 1º, dizendo o seguinte: olha, no caso de condenação por crimes hediondos ou equiparados, reitero, porque isso já lhes foi dito, a pena será cumprida em regime inicialmente fechado. Inicialmente fechado e não integralmente fechado. Firmeza, amigão? Firmeza, amigona? Tranquilo? Entenderam a distinção? Algo que eu devo dizer aos senhores. Esta previsão está sendo questionada também. E por quê? Nós temos o artigo 33 do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código Penal, que fala dos regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, o regime fechado, semiaberto e aberto, e das condições objetivas e subjetivas para que haja a progressão de regime de pena. Então, alguns dizem o seguinte: a previsão do parágrafo 1º também confronta a individualização da pena, tá? É só uma informação a título de curiosidade que eu trago aos senhores, porque tem prevalecido a condicionalidade do parágrafo 1º, regime inicialmente fechado, por ser uma previsão específica dos crimes hediondos. Parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90 diz o seguinte: a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos nesse artigo, então no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, no caso dos primários, e 3/5 no caso dos reincidentes. Então, regime inicialmente fechado, parágrafo 1º, parágrafo 2º. A progressão no caso dos crimes hediondos se dá após 2/5 no caso dos primários e 3/5 no caso dos reincidentes. E por que essa previsão específica? Eu já mencionei a vocês o artigo 33 do Código Penal. Qual é a fração objetiva para a progressão de regime de pena abarcada ou mencionada pelo Código Penal? 1/6. O Código Penal diz: a progressão de regime de pena se dará após o cumprimento de 1/6 desta. Trata-se de regra geral, porque
O parágrafo que está sendo por nós estudado nesse momento diz, no caso dos crimes hediondos, 2/5 réu primário, 3/5 reincidente. Tudo bem, meus amigos? Os senhores, infelizmente, devem decorar 1/6 regra geral, 2/5, 3/5. Firmeza, galerinha? Tranquilo? Só para que vocês possam entender historicamente. Até 2007, até 2006, na verdade, havia vedação expressa à progressão de regime de pena no caso dos crimes hediondos. Eu já disse a vocês, em virtude da afronta ao princípio da individualização da pena, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional esta regra. O que aconteceu? Tratava-se de um habeas corpus que foi submetido ao Supremo em controle difuso de constitucionalidade, mas aí o Supremo deu eficácia erga omnes nessa decisão. O que aconteceu? Tivesse o sujeito cometido um crime não hediondo, tivesse o sujeito cometido um crime hediondo, a progressão passaria a ser na mesma fração, 1/6. O Congresso Nacional ficou desesperado. Então, a toque de caixa, aprovaram o texto do parágrafo 2º, distinguindo os crimes hediondos dos demais. Então, nós temos algumas circunstâncias. Até 2006, hediondo não estava sujeito à progressão. No ano de 2006, hediondo, progressão em 1/6. A partir de 2007, progressão 2/5 no caso dos primários, 3/5 no caso dos reincidentes. O parágrafo 3º fala o seguinte, no caso da prolação de sentença condenatória, o juiz decidirá sobre a possibilidade do réu apelar em liberdade. Equiparou a lei dos crimes hediondos às demais legislações, ou seja, tendo sido réu condenado, para que este permaneça preso no decorrer do julgamento do recurso de apelação ou para que este permaneça em liberdade, qualquer uma das decisões deverá ser fundamentada pelo magistrado. Essa previsão do parágrafo 3º, na verdade, não tem razão para existir, porque nós temos o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que fala da fundamentação das decisões judiciais. Creio eu que o legislador tem optado por inserir este parágrafo, porque até 2007 era adotado o seguinte entendimento: olha, no caso dos crimes hediondos ou equiparados, ele permanecerá preso durante todo o processo e esta regra deve ser seguida no recurso de apelação, ou seja, para apelar no caso dos crimes hediondos é necessário que ele esteja preso. A sua prisão era condição de procedibilidade. Para evitar a adoção desta formalidade equivocada, o legislador fez menção ao parágrafo 3º. Meus amigos, nós temos o parágrafo 4º, lá da Lei dos Crimes Hediondos, que diz o seguinte: no caso da prisão temporária, submetida aos crimes hediondos, o prazo desta será alterado. Nós estudaremos na nossa próxima aula a prisão temporária. Ela está disposta na Lei 7.960 de 1989. A prisão temporária é uma espécie de prisão pré-processual. Por quê? Ela só será imposta na fase do inquérito ou investigações análogas. E ela tem prazo previsto em lei, 5 dias, renováveis por mais 5 dias. Essa é a regra geral da Lei 7.960 de 89. No caso dos crimes hediondos, nós temos uma exceção. E por que, amigão? E por que, amigona, nós temos uma exceção? Porque o prazo de prisão temporária, quando o crime for hediondo, será de 30 dias renováveis por igual período. Então, desenha
desenhem aí na cabeça de vocês. Prisão temporária, 5 dias mais 5 dias, regra geral. Crimes hediondos, 30 dias mais 30 dias. Firmeza, galerinha? Eis a distinção. E a última informação que eu devo trazer a vocês, no caso da Lei dos Crimes Hediondos, diz respeito ao artigo 8º da Lei 8.072 de 90. Todos os senhores já estudaram o artigo 288 do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código Penal. O artigo 288 do CP fala do crime de associação criminosa. Aquele que respondeu quadrilha ou bando está equivocado. Em 2013 houve alteração do Código Penal e o crime do artigo 288 deixou de ser classificado como quadrilha ou bando para ser classificado como crime de associação criminosa, tá? Remeto os senhores a nossas aulas de parte especial do Código Penal. O crime do artigo 288, galera, quando a associação criminosa tiver por objetivo a prática de crimes hediondos ou equiparados, haverá a qualificação desta conduta. Então, o 288 tem uma pena de 1 a 3 anos. Quando o objetivo, quando o dolo específico for a prática de crimes hediondos, nestas circunstâncias, o crime do 288 será qualificado, tendo a pena mínima 3 e a pena máxima 6 anos. Então, de 1 a 3, nós passamos de 3 a 6. Tranquilos? Tudo bem? Eram estas as informações a serem transmitidas sobre a lei dos crimes hediondos. No nosso próximo encontro, eu e você e eu, estudaremos a Lei 7.960 de 89, a lei que fala da prisão temporária. Foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Valeu, abraço, tchau!